Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, Ensinamento Bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Na passada nós vimos a última lição do livro de Gênesis, quando José, então, se revela a seus irmãos, lhes perdoa e traz todos eles para habitarem juntamente com ele no Egito. Todas as almas que desceram para o Egito foram em torno de 70 almas. E Deus estava então cumprindo a sua promessa para com Abraão, fazendo de Israel uma grande nação. Agora nós entraremos no livro de Êxodo. Êxodo significa saída. Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 1 de Êxodo, por favor. Capítulo 1 de Êxodo. Nós vamos ver agora os nomes dos filhos de Israel. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Disse ele ao seu povo, ou melhor, versículo 8, perdoe-me: Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Disse ele a seu povo: O povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multipliquem e, vindo a guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. Então puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades-celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios os afligiam, o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Outro faraó se levantou, que não conhecera a José, ou seja, era uma dinastia diferente, e que ignorou a história do Egito, que provavelmente estava escrito nas paredes como eles escreviam. E o que ele faz então com o povo de Israel? Ele os escraviza e coloca sobre eles feitores, capatazes, obrigando eles a trabalhar forçado, como escravos. Mesmo assim, o povo não parava de multiplicar, porque era a promessa de Deus. O faraó, então, agora, chama as parteiras deles, no verso 15 em diante. Olha só: O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizestes isso? Por que deixaste viver os meninos? É óbvio que elas jamais matariam os meninos, mas essas mulheres temiam a Deus, por isso mataram os meninos. Agora, qual a lógica de se matar os meninos e não se matar as meninas? Quem é que ia para a guerra no passado? Mulheres? Não, eram os homens. Mesmo hoje, a maior parte dos exércitos no mundo é composta por homens. Existem sim algumas mulheres dentro das forças armadas mundo afora, mas a maioria é homem. Eles lutariam numa guerra contra os egípcios, por isso o faraó ordenou que matassem eles. Agora, as parteiras respondem a faraó dizendo que
quando elas chegavam, as mulheres hebreias já tinham tido a criança. E isso era verdade, elas não mentiram para eles. Ao ponto que Deus abençoou elas e elas se casaram e também tiveram filhos. Faraó não se deu por satisfeito. Ele queria de toda e qualquer forma acabar com Israel. Com certeza alguém estava por detrás de Faraó. Com certeza alguém não queria que o povo de Israel se multiplicasse. Aquele que não gosta da possibilidade da raça humana receber o perdão pelos seus pecados e ter a vida eterna. Estava manipulando o governante do Egito contra o povo escolhido de Deus, pelo qual veio o Salvador, o Messias, que nós comemoramos o nascimento dele no mês de dezembro. Neste mês, que todos chamam de Natal, mas muitas vezes se esquecem, que é lembrado o fato de que o Salvador da raça humana nasceu. É possível que quem estava por detrás de Faraó também acreditasse que Deus agora então enviaria o Salvador prometido. Mas não foi isso que aconteceu. Capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Eu esqueci de dizer, mas Faraó deu um decreto, já que as parteiras não mataram os meninos. Ele deu um decreto a todo o povo egípcio, aos soldados, que se alguém encontrasse um menino recém-nascido, um bebê dos hebreus, deveria pegar esse menino e jogar no rio Nilo. Você pode ver isso no final do capítulo 1. E ele então morreria, essa criança morreria afogada ou seria comido pelos crocodilos. O rio Nilo era um deus para os egípcios. E eles então jogavam as crianças, os meninos. Você imagina a dor das mães. Por isso esta mãe esconde esse menino durante 3 meses. Ele devia ser muito quieto, porque um bebê chora muito quando é recém-nascido. Ele não foi achado. E aí, num ato, digamos assim, de fé, parece um pouco de desespero, mas é fé. Ela confiando no Deus de Israel, confiando que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que se o filho fosse encontrado, ele seria jogado no rio Nilo. Ela mesma faz então um cesto, coloca betume, piche para que não afunde e deposita seu filho dentro desse cesto e coloca ele no rio Nilo. Deus vai cuidar desta criança. Olha o que acontece com esse menino. Ela largou o menino no rio. Verso 4. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia acontecido e o que lhe havia de acontecer. Não foi por ordem da mãe. A irmã mais velha foi seguindo o cesto sem que a mãe soubesse. Ela viu aquilo. Imagine o meu irmãozinho sendo colocado no rio. Ela sabia o que a mãe estava fazendo. A mãe não mandou ela fazer isso, mas ela o fez. Aonde foi parar a criança? Veja só, verso 5. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Quem ordenou que as crianças hebreias fossem atiradas ao rio para morrerem afogadas ou comidas pelos crocodilos do rio Nilo? O pai dela. E agora essa criança vai parar nos braços da filha de Faraó. Será que Faraó teria coragem de tomar esse menino dos braços da sua filha e atirá-lo no rio? Com certeza não, querido ouvinte. Com certeza não. E possivelmente esta mulher, não está aqui na Bíblia, teria problemas com relação à fertilidade. Talvez ela não conseguia ter filhos, pois ela foi se banhar no rio Nilo. Os egípcios não tinham esse costume, a não ser por alguns rituais religiosos. O rio Nilo para eles era um deus, o deus da fertilidade.
É possível, eu não estou afirmando isto. Ela pega esse menino e quando o verso 6, abrindo, viu o menino e ele chorava, e ela teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Claro, o menino estava ali, nu, e todo menino dos hebreus, ele era circuncidado. E para estar no rio, dentro de um cesto, era inegável. Ela sabia da ordem do seu pai, que era um menino dos judeus. Agora, quem se aproxima é a irmã, verso 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Que final, hein? Que final maravilhoso para esta mãe. Essa mãe que no momento de desespero e até mesmo no ato de fé, confiou seu filho nas mãos de Deus antes que um guarda o achasse, e ela mesma o colocou no rio. Claro que a intenção dela é que esse filho não morresse. Ela não sabia o que ia acontecer com ele. Agora é chamada para criar seu próprio filho, sendo ama de leite, recebendo um salário por isso. E com certeza até uma boa idade ela criou esse menino, pois esse menino, quando adulto, sabia de onde tinha vindo. Ele tinha consciência disso. Então não foram apenas alguns meses, foram alguns anos. E o melhor de tudo, agora esse menino estava na casa da mãe, junto com seus irmãos, com seu pai, e protegido pela filha de Faraó. Deus realmente é maravilhoso. O nome desse menino, verso 10, sendo um menino já grande, veja bem, já tinha crescido, já era um menino que sabia das coisas, era um menino. Ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe pôs o nome de Moisés, e disse: das águas o tirei. Moisés significa literalmente tirado das águas. Moisés cresceu e foi criado como um príncipe do Egito. Aprendeu todas as ciências da guerra, aprendeu matemática. Sim, os egípcios eram exímios matemáticos. Até hoje historiadores estudam os egípcios nessa situação, eles eram muito bons em matemática. E ele cresceu sabendo que ele era descendente dos hebreus, os escravos, mesmo sendo um príncipe e vivendo no palácio. Com uma certa idade, lá em Atos, no capítulo 7, no verso 23, diz que aos 40 anos de idade ele foi ver os seus irmãos e como eles eram afligidos. E aí, quando ele vai ver os seus irmãos, no capítulo 2, ainda no verso 11 até o 14, ele vê um egípcio maltratando um israelita, e ele mata esse egípcio e enterra ele na areia. A pena para quem matasse um egípcio era a morte. Ele pensou que ninguém tinha visto ele fazer isso. No dia seguinte, ele sai de novo e vê 2 israelitas brigando, e ele resolve interferir. E um deles diz: quem botou você de juiz sobre nós? Você acha que pode nos julgar? Você acha que nós não vimos o que você fez com o egípcio ontem? Matou e enterrou ele na areia. Então Moisés fugiu, porque sabia que Faraó iria matá-lo. Com certeza iria. Ele deve ter aturado Moisés por muito tempo. Com certeza ele não queria ter um hebreu que ele não gostava como um príncipe do Egito, mas por amor à sua filha. Moisés foi criado no palácio de Faraó. E agora ele foge para fora das fronteiras do Egito, para o outro lado do Mar Vermelho. Verso 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar aonde? Na terra de Midian, onde se assentou junto ao poço. Estou no capítulo 2, verso 15. Verso 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher o bebedouro para dar de beber ao rebanho de seu pai. Só que, resumindo a situação, elas sempre eram as últimas a dar de beber para o rebanho do pai delas, porque os outros pastores enxotavam elas dali para dar de beber para o rebanho deles. Porém, quando Moisés vê a cena, ele luta com os outros pastores
derrota eles e ele dá de beber ao rebanho delas. E elas chegam cedo em casa. O pai pergunta, no verso 20, ele perguntou às suas filhas, né? E elas contam para ele o que aconteceu, de um egípcio defendendo elas. E ele pergunta às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste lá aquele homem? Chamai-o para que coma pão. O homem tinha 7 mulheres, eram maltratadas pelos outros pastores. Se fossem mulheres bonitas, se sabe, né? Os homens tratam bem, mas essas meninas não eram assim belas de aparência pro gosto desses pastores. Eles maltratavam elas. Agora vem um homem e defende elas, dá de beber pro rebanho delas. Elas deixam ele lá e dizem: vão lá buscar esse homem, quem sabe arruma um casamento para vocês. E foi exatamente isso que ele fez. Verso 21: Moisés concordou em morar com aquele homem e ele lhe deu a Moisés sua filha Zípora. Moisés casa com a filha desse sacerdote de Midian, depois conhecido como Jetro. Moisés tinha 40 anos. Ele se casa, se passam mais 40 anos. Isso está lá em Atos capítulo 7, o verso 30. Ele está apacentando o rebanho do seu sogro no deserto. E ele olha para cima do monte Sinai. E o que ele vê lá, o monte Horebe, perdão. E o que ele vê lá? Uma sarça, um arbusto. Isso está no capítulo 3, que se queima, mas não se consome. Continua queimando aquele arbusto. Você já viu um galho seco queimar? Aquilo pega fogo rápido, de repente vira brasa, vira cinza, vira pó. É rapidíssimo. Agora, um arbusto no meio do deserto pegando fogo e não se consome? Eu tenho que ir lá ver esse negócio. Eu tenho que dar uma olhada no que está acontecendo. E Moisés deixa o rebanho lá embaixo no monte e sobe o monte. E quando ele chega lá em cima, olha o que acontece. Verso 2: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus se revela a Moisés através da sarça. Moisés está no deserto e Deus diz para ele: tira a sandália dos teus pés. Talvez devido ao calor, e esta semana tem sido muito quente aqui na região oeste de Santa Catarina, e no calor e no deserto a tendência é as pessoas imaginarem coisas ou terem visagens, como alguns dizem. Mas Deus manda ele tirar a sandália dos pés. Ele sentiria a terra nos seus pés, as pedras, o calor. Isso daria certeza para ele que ele não estava sonhando. Deus estava realmente falando para ele, falando com ele. E Deus chama ele e diz para ele então que ele iria tirar o povo de Israel do Egito, que ele viu o sofrimento deles como escravo. E aí Moisés faz uma pergunta a ele no verso 13. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntardes: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés faz essa pergunta simplesmente porque o povo já estava há muito tempo no Egito. E o Egito tinha Deus para tudo quanto era coisa. Ele diz: olha Deus, eu vou chegar lá, vou dizer que o Senhor é Deus de qual departamento? O Senhor é o Deus do sol? O Senhor é o Deus da lua? O Senhor é o Deus da terra? O Senhor é o Deus do rio? O Deus dos mares? Qual é o teu departamento? O Senhor é Deus do quê? Por isso que ele pergunta: qual é o seu nome? O que eu vou dizer para esse povo? Verso 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quando ele fala eu sou, Deus está dando um cheque em branco para Moisés. Ele está dando diretamente a resposta à pergunta a Moisés. Veja só,
Eu sou o Deus dos céus, eu sou o Deus da terra, eu sou o Deus do mar, o Deus da lua, eu sou o Deus de tudo. Pode encaixar em qualquer departamento que você pensar. Ele é o Deus todo-poderoso, o Deus absoluto. Por isso, ele diz, eu sou o que eu sou, e você vai dizer, eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou até vocês, foi o Deus eu sou. Encaixa perfeitamente, não é mesmo, amigo ouvinte? Moisés resiste e ele não quer voltar para lá. Tem medo, provavelmente, do faraó, pensando que talvez fosse morto. E ele insiste com Deus, e Deus dá a eles alguns sinais para que ele, então, o povo acreditasse nele. Lá no capítulo 4, Deus vai dar 3 sinais para Moisés, para que o povo acreditasse que Deus enviou ele. Ele colocaria a roupa dentro da túnica dele, e quando tirasse a roupa, ou melhor, o primeiro sinal que ele daria seria da vara, né? Ele tinha um cajado na mão para cuidar das ovelhas, então quando ele jogasse aquela vara no chão, ela viraria uma cobra. Depois ele pegava pela cauda, ela voltaria a se tornar uma vara. Depois, então ele colocaria a sua mão dentro da sua túnica e ela ficaria branca como a lepra. E o último sinal, ele pegaria a água do rio Nilo, derramaria na terra e viraria sangue. E Deus disse que se eles não acreditassem que Deus tinha enviado ele, então ele estaria livre. Ainda assim ele insiste com Deus, ele quer se fazer de gago, de tudo, porém Deus manda o irmão dele para estar com ele e para ser o porta-voz dele. Então Deus falava com Moisés, Moisés falava para Arão, e Arão ia falar com o povo, e depois também Arão ia falar com o faraó. No capítulo 5, diz que depois que eles falaram com o povo, eles foram até o faraó. Depois foram Moisés e Arão, capítulo 5, verso 1. Depois foram Moisés e Arão a faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Muito bem, amigo ouvinte. Na semana que vem, nós teremos um programa especial de Natal. Nós veremos um pouco sobre a vida do Messias, o nascimento. E nós retornaremos ao estudo, como temos feito, no sábado seguinte, no último sábado do ano. Mas no sábado da semana que vem nós vamos falar um pouquinho do Messias. Moisés é uma lição de vida para nós. Deus cuidou de Moisés em todos os momentos. Durante 40 anos ele achou que ele era alguém, e com a sua força ele tentou libertar o povo de Israel como o príncipe de Egito. Porém fugiu e passou 40 anos no deserto como um cuidador de ovelhas, um ninguém. E agora, quando nós voltarmos, nós veremos o que Deus vai fazer com esse homem. Aqui ele já tem 80 anos. O que Deus vai fazer com esse homem e como Deus vai usar esse homem para libertar essa nação, a nação de Israel, a nação escolhida por Deus. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.